Olha, nós estamos aqui no Centro de Artes e Esportes Unificados, o CEL, onde daqui a pouquinho teremos uma reunião com a Comissão de Direitos, né, da Pessoa Idosa, né, da OAB, Secção Ceará, onde estarão fazendo essa reunião justamente para, né, levantar a questão dos direitos do idoso, né, que na verdade teremos uma reunião muito proveitosa. E nós iremos aproveitar também para conversar, né, e divulgar amplamente os direitos do idoso, terceira idade em si, né, o que representa para todas essas entidades. Vamos lá, vem com a gente. Nós estamos aqui com o Dr. Rafael Castelo Branco, na verdade é o presidente da Comissão do Idoso da OAB e que na verdade relata para a gente, né, um encontro como esse, uma reunião como essa, tende na verdade a dar uma diretriz assim melhor a questão dos direitos do idoso, né, doutor? Bom dia. Bom dia. Na realidade essa interação é uma interação já que vem sendo construída já há um tempo aqui no município de Horizonte, que para nós é uma das referências, né, no cuidado e na atenção em relação ao envelhecimento. E nós da OAB Ceará estamos criando agora, nesse mês, uma comissão específica para atender a região metropolitana, né, em atenção à política de valorização a pessoas idosas. E nesse momento a gente vem, na verdade, celebrar, né, a criação desse trabalho, a articulação, conhecer as principais políticas que o município tem construído, principalmente nesse momento em que se discute, no mês de outubro, os 18 anos do Estatuto do Idoso, né, analisar em que pontos a gente pode realmente reconhecer os avanços e os pontos que necessitam realmente ser aprimorados na política de uma forma geral. Qual é o principal gargalo na questão dos direitos do idoso que a OAB ainda identifica hoje? Os gargalos ainda são muitos, né? O primeiro ponto é, de fato, o conhecimento por parte da pessoa idosa e da sociedade de uma forma geral acerca das diretrizes estatutárias. Infelizmente, o estatuto ele ainda não é conhecido, né? Então há muitos direitos que, embora já preconizados em lei, na prática não são vivenciados, né? Então, por exemplo, acesso a políticas, por exemplo, de educação, né? Até mesmo em saúde. Então, são algumas das diretrizes. O idoso, por exemplo, que se socorre do sistema de transportes, ainda passa por algumas dificuldades, né? Dificuldades muitas essas, que a gente acredita que são a partir de processos educacionais, de conhecimento do Estatuto e principalmente de fazer valer, né, de executar essas diretrizes do Estatuto, que a gente pode ter, de fato, um município, né, um estado e um país mais atento à política do envelhecimento. É humanamente, né, impossível ser, em pleno século XXI, ainda tratar o idoso de maneira errada. Sem dúvida. Para você ter uma ideia, 85% das denúncias que tratam de violência contra a pessoa idosa são cometidas por pessoas da extrema confiança do idoso. Muitas vezes um filho, um neto, um cuidador, né, o que revela a necessidade realmente da gente fortalecer essa defesa dos direitos da pessoa idosa de uma forma geral. Existe alguma política pública assim, no sentido de muitas vezes o próprio familiar se dirige ao idoso, coloca num asilo e aí simplesmente abandona? Existe alguma política pública nesse combate? Sim, sem dúvida, né? Na verdade, o Estatuto do Idoso ele estabelece algumas condutas que são tidas como crime, inclusive, né? Dentre elas, de fato, o abandono, né? O abandono da pessoa idosa, quer seja um idoso institucionalizado, né? Aquele idoso que vive numa ILP, uma instituição de longa permanência, ou até mesmo aquele idoso que vive dentro do ambiente familiar, né? O ambiente da própria residência. Ele não pode, sob qualquer hipótese, ser abandonado sob pena de aqueles que são responsáveis, né, serem inclusive enquadrados como criminosos, né, no caso de pessoas que estão em conflito com o que a lei estabelece. É muito importante tratar de todas essas ações, porque amanhã, né, você será o próximo idoso. É verdade, a defesa dos direitos da pessoa idosa é uma defesa de toda a sociedade, né? Até porque aqueles que não são idosos, certamente um dia o serão, né? Então é importante a gente fortalecer. Nós vivenciamos agora o início, né, do mês de outubro, que é o mês que discute o envelhecimento, e cabe a todos nós, sociedade, poder público, né, e as famílias, discutir como que a gente pode fazer para ter um país de fato mais amistoso em relação à pessoa idosa de uma forma geral. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Olha, conversar com a doutora Marcélia Mello, na verdade está à frente aqui do evento como esse. Eu acho que falar da assistência social, falar de proteção ao idoso, os direitos do idoso,
é falar de um futuro, porque na verdade todos nós, com a graça de Deus, chegaremos a ser idosos, né, doutora? Bom dia. Certamente, né? A gente costuma dizer que militar no sentido de lutar pela garantia dos direitos da pessoa idosa, nós estamos lutando em causa própria. Nós todos queremos envelhecer e precisamos envelhecer com saúde, de maneira ativa e saudável e protegidos, né? Eu acho que hoje é justamente um encontro, né? Uma reunião justamente com os conselhos, né? Isso, a gente convidou a comissão da OAB e aqui a gente tem uma representação muito forte, porque nós temos aqui membros do Cariri, membros do Centro-Sul, da região metropolitana, a presidência na pessoa do Dr. Rafael, a quem a gente já agradece a vinda, para a gente pensar políticas públicas para a pessoa idosa e para a gente começar a retomar uma série de atividades que estavam paradas. Os grupos de convivência nos CRAS vão iniciar agora. A questão, principalmente o tema hoje aqui, é o acesso da pessoa idosa aos benefícios do INSS. O quanto a pessoa idosa está sendo excluída desse acesso em razão da forma como ele vem sendo executado, né? Então a gente veio hoje principalmente discutir maneiras de proporcionar um acesso qualificado e a garantia desse idoso do direito que lhe é atribuído por lei de acessar os benefícios, o BPC, a aposentadoria e outros benefícios. Sem falar que a questão dos maltratos ao idoso é crime, né? Claro, então, embora hoje a gente tenha esse tema específico do acesso, mas é uma violência. Na hora que a instituição, INSS e qualquer instituição não propicia o acesso adequado da pessoa idosa aos serviços, é uma violência institucional. E a gente sabe que existem várias, a violência familiar, né, a violência física, a violência patrimonial, a negligência, né, a violência etária, porque a gente sabe que existe preconceito pela idade, né? E aqui a gente vem falar da questão das violências institucionais. Quando um órgão que tem que executar um serviço não consegue fazê-lo da maneira adequada, isso também é violência, porque eu estou proibindo, eu estou impedindo o acesso da pessoa idosa àquele benefício. Portanto, todos esses fatores são importantes e justamente é um pontapé inicial para que as ações sejam colocadas em prática. Exatamente, né? Então a gente convidou a comissão, aqui é um primeiro momento, a gente já vem desenhando aí outras ações em horizonte, com a participação da comissão da OAB, e é fortalecer a rede. Poder público, iniciativa privada, órgãos de várias instâncias em prol da pessoa idosa. Doutora, obrigado pela entrevista, parabéns pela iniciativa. Eu acho que acima de tudo é o chamado pontapé inicial para que ações sejam, digamos, emergenciais nesse tocante. Claro, é urgente e emergente esse cuidado. O Brasil envelhece, o Ceará e Horizonte também. Então a gente precisa pensar o nosso futuro e o futuro dos nossos filhos que também vão envelhecer, né? Olha, participando ativamente da primeira-dama do município de Horizonte, Jo Farias, na verdade falando dos direitos dos nossos velhinhos, daqueles que um dia nós seremos, se Deus quiser, né, Jo? Bom dia. Com a graça de Deus, né, Chico? A gente já está aqui, né, feliz da vida e muito grata a Deus por estarmos vivos. Muita gente não teve a mesma oportunidade, né? Nós vivemos num momento delicado, como todo mundo sabe, e falar dos direitos da pessoa idosa é fundamental, porque a gente sabe que o nosso país envelheceu, né? E o nosso município não é diferente, nenhum município, nenhum estado do mundo, né? A nossa população está envelhecendo e para isso a gente precisa desenvolver políticas voltadas para esse público, precisa discutir mais sobre as informações, porque eu acho que é a informação que vai fazer a diferença e sempre fez na vida das pessoas. E falando da pessoa idosa, então nem se fala, né? Eu tenho uma mãe idosa, minha mãe vai fazer 100 anos agora, Chico, em janeiro, né? Então, assim, muita coisa a gente aprende fazendo, né, através do amor, olhando com os olhos do coração, mas a gente precisa de políticas mais efetivas para que a gente possa fazer isso mais e melhor. Então, hoje nós estamos aqui com a comissão da OAB, né, que cuida dessa política lá, então tenho certeza que vai ser um momento muito importante de troca de experiência, né, de muita informação e daí a gente poder trabalhar ainda melhor isso que a gente já faz no nosso município. Acho que é importante frisar que, acima de tudo, as ações, as políticas voltadas, né, para o idoso, por muitas vezes, digamos, não são colocadas em prática. É importante que justamente a OAB possa prevalecer esse direito, né? Isso, a OAB ela vem mais também como um mediador, né? Ela vem através da experiência dela, do peso que tem a OAB, né, a nível
de estado, enfim. Né? E a partir disso a gente poder construir algo que possa ser muito maior e muito melhor do que já é feito através dos municípios, porque também a gente sabe que existem as limitações, mas que a partir daqui portas se abram, né, para que a gente possa ainda cuidar mais dessa política que é tão importante para cada um de nós. Né? E a gente sabe que o envelhecer hoje ele é diferente, né, Chico? Antes, uma pessoa idosa com 60 anos já era considerada uma pessoa que não é idoso, fica ali num canto e não tem serventia para a sociedade. E hoje a gente sabe que é diferente. Né? Uma pessoa envelhecer hoje tem que envelhecer saudável, tem que envelhecer produtivamente, né? Até para a gente manter a nossa saúde mental. E é isso que a gente quer, trazer dignidade para essa política. Muitas vezes, só para encerrar, a gente nota que o próprio filho, o familiar, ele pega aquele idoso, coloca em qualquer lugar, vamos dizer assim, simplesmente esquece. Isso é desumano, né? Com certeza, Chico. A gente precisa olhar com os olhos do coração para os nossos idosos. E além de olhar com os olhos do coração, nós que somos, e sociedade também, não estou falando só da parte política, mas eu estou falando da rede. Essa rede tem que funcionar, tratar com respeito, né, com dignidade, e fazer aquilo que é importante, que é de direito, né, da pessoa idosa, né? Cuidar bem dessa política é obrigação da família, do poder público, do poder executivo, e principalmente da sociedade, né? Vamos cuidar bem dos nossos idosos. Né? Obrigado, Júlio. A gente que agradece. Com imagens de Adinei Oliveira, Chico Neto para o programa Ponto a Ponto na TV.